Olá, bom dia a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma devocional do dia, né? E se encontra aqui no livro de 1 João, a carta do apóstolo João, o capítulo 3 e o versículo 6, que diz assim: Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Amém? Aqui o apóstolo João está falando que quem conheceu a Jesus Cristo não vai viver na prática do pecado. Não que nunca mais vai pecar, nunca mais vai cometer erros, não tem como, pois nós vivemos na carne. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós vivemos na carne, nós vamos estar sempre cometendo falhas, cometendo erros, né? Pois nós somos nosso corpo carnal. Mas quem vive em Cristo, quem conhece a Cristo, não vai gostar do pecado, não vai querer pecar. A gente pode pecar por acidente, por uma falha, né? Mas o Espírito Santo vai nos incomodar. Quando a gente está em Cristo, a gente não vai ter prazer mais em fazer o que é errado. A gente pode até chegar a fazer, mas vai ficar algo nos incomodando. A gente não vai ficar bem, a gente não vai se sentir bem com o pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele faz morada dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente deixa a nossa velha vida, né, o nosso velho eu, a gente abandona nossas práticas mundanas e vive para Cristo, nós vivemos uma nova vida. Então a gente pode chegar a cometer falhas e erros, mas nós não vamos ficar bem. Vai nos incomodar, o Espírito Santo vai nos incomodar. Por isso que aqui fala que quem permanece em Cristo não vive na prática do pecado. Pode cometer falhas sim, erros sim, peca sim, mas não vai se sentir bem, pois o Espírito Santo nos incomoda, né? E o pecado é o que nos afasta de Deus. Foi por causa do pecado que a humanidade está nessa desolação total, né? Que o mundo está dessa forma, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado. Iniquidade quer dizer o pecado. O amor de muitos se esfriará. Isso está escrito na Bíblia, é uma profecia e está se cumprindo. O pecado está tão devastador, está tão avassalador no mundo que as pessoas estão deixando até de amar. O amor das pessoas se esfriou por conta do pecado, pois quem está no pecado está cego, não consegue enxergar os seus erros, não consegue enxergar que está errado, vive uma vida dissoluta achando que está tudo bem e que nada vai acontecer. E, infelizmente não é assim, né? A gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a gente se entrega a Cristo, quando a gente vive para Ele, a nossa vida é transformada. Ele vai apagando as manchas do pecado da nossa vida e vai nos moldando a sua imagem e semelhança, né? É um passo de cada vez. Todos os dias Ele vai nos moldando aos poucos e tirando todas aquelas coisas que a gente fazia antes de errado, de pecado, para nos transformar numa nova criatura. Então, se você ainda não conheceu a Cristo, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não tem uma vida de comunhão com Deus, venha para Jesus. Ele te espera, Ele te ama, Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu para nos salvar do pecado, para nos salvar da condenação eterna, pois o pecado, como eu já falei, traz a morte e a morte eterna. E a morte eterna quer dizer separação total de Deus. É você viver eternamente afastado de Deus. E quem vive eternamente afastado de Deus vai, infelizmente, para o inferno, né? Viver lá com o diabo e seus demônios, pois ele está aqui no mundo enganando muitas pessoas, falando para as pessoas que elas não precisam de salvação, que elas não precisam de Deus para ser salvas, que elas podem viver da forma que quiserem, que nada irá acontecer. Isso é mentira. O diabo veio só para matar, roubar e destruir, e o caminho dele é a condenação eterna, e ele quer levar o máximo de pessoas possíveis com ele, para que não venham a ser salvos. Como ele é mentiroso, como ele é enganador, ele engana as pessoas fazendo isso, querendo levar elas para viver na eternidade do inferno com ele. Infelizmente, muitas pessoas
dão ouvidos à voz do diabo. Infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir a voz de Cristo, a voz do Evangelho, que é a da salvação, que é a da vida eterna, pois Jesus tem vida para dar a todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. E o melhor é viver com Ele na eternidade. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração. Que você seja abençoado por essa palavra, pois a palavra de Deus é poder, é vida, é cura sobre as nossas vidas. Se você é novo aqui, que você curta, comente, compartilhe. Se você passou por aqui, não é por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E toda palavra que é lançada, ela não volta vazia. Se eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, é porque Deus tem um propósito e a palavra tem que ser lançada para que todos venham conhecer a verdade de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.